Capítulo 201. A batalha está vencida. As pupilas de Brook se contraíram. O inimigo que se aproximava era outra elite de 4 estrelas. O que era ainda mais emocionante era que, no topo com mestre de 4 estrelas, havia centenas de cavaleiros negros ilesos e ativos silvando e correndo em sua direção, com o aço brilhando em suas mãos. Finalmente aqui. Claro, Brook reconheceu esse mestre de 4 estrelas. Era um mestre de combate que o chefe dos cavaleiros de cicatriz na cara enviou para lutar contra os arqueiros de Chambord. Seu nome era Gulo. Aparentemente, ele havia se livrado do assédio dos arqueiros. Com a adição deste mestre de 4 estrelas no jogo, o equilíbrio sutil entre as duas forças da batalha foi instantaneamente quebrado. As chances do exército de Chambord tomaram um rumo direto para baixo. Os únicos capazes de impedir Gulo eram Frank Lampard e os 2 irmãos brincalhões, que ainda não conseguiram chegar até lá. Além disso, a Valquíria Helena estava sendo impedida pelo cavaleiro de cicatriz na cara. Todos os ases da cidade de Chambord estavam ocupados. Não sobrou ninguém capaz de resistir ao poderoso inimigo, muito menos a esse inimigo que trouxe centenas de cavaleiros com ele. A julgar pelas circunstâncias, não importa o quão engenhoso Brook fosse, elas não tinham chance de sair dessa. Era sem esperança. As chances para o exército de Chambord tornaram-se inúteis em um instante. A situação não deixou a Brook sequer um momento para pensar. Ele diminuiu a velocidade e respirou fundo enquanto limpava a testa coberta de sangue. Suas mãos agarraram com força a Excalibur do rei, sua visão estava tão concentrada e firme como sempre. Para nossas mortes. Avançar. O oficial militar da cidade de Chambord rugiu enquanto ele avançava em direção ao mestre de 4 estrelas Gulo. Seus olhos eram firmes, e sua espada sem qualquer hesitação. Ele avançou com toda a sua vida, como uma mariposa para as chamas. Animal preso. Sem esperança. Venha para morrer. Gulo balançou a espada com força letal. Quando Brook estava sendo consumido pela enorme espada, de repente, algo estranho aconteceu. Uma misteriosa sombra negra surgiu do nada, quieta como um fantasma. Você não podia vê-lo, apenas a aura de uma lâmina no meio do campo de batalha, interceptando cada um dos ataques de Gulo. Quem é este? A fúria de Gulo estava subindo. Ele reconheceu que esse oponente era poderoso. As misteriosas sombras negras mergulhavam e deslizaram ao redor de cada ataque com incrível velocidade como um raio. Ele pulou e uma luz dourada cegante foi emitida da espada em sua mão. A luz era tão intensa que rasgou o céu. Gulo imediatamente torceu a espada para evitá-lo. Ele focou a energia colorida do medalhão e concentrou-se na defesa em vez da ofensa, tentando desesperadamente bloquear o ataque súbito. No entanto, a energia fumegante dourada destruiu completamente a energia do elemento terra. Abruptamente, um leve golpe gelado e o sangue espirrou. Gulo congelou e ficou parado por uma eternidade. Seu rosto estava cheio de descrença e devastação. Puff! A sombra passou pela carcaça congelada de Gulo, sem esforço como se pegando uma maçã. Ele riu enquanto pegava a cabeça do mestre de 4 estrelas. E ele saiu, tão repentinamente quanto ele chegou. Sua imagem lentamente ofuscando e ficando transparente, como se estivesse derretendo no céu infinito, até desaparecer completamente. Morte instantânea. Foi instantâneo. Quem era esse homem? Como ele pode ter matado um mestre de 4 estrelas tão facilmente? Como ele poderia simplesmente ir e vir daquele jeito? A coisa mais misteriosa foi a penetrante energia dourada que passou pelo corpo de Gulo. Os que tiveram a sorte de testemunhar a coisa toda ficaram maravilhados. A imagem da sombra misteriosa seria algo que nunca poderia ser apagado de suas mentes. Todo o campo de batalha foi silenciado e espantado. Ninguém tinha ideia de onde ele veio e para onde foi. A cabeça de Brook ficou sem expressão por um momento e depois ele acordou. Ele parecia estar do lado de Chambord. Mas então, por que eu nunca o vi em torno de Sua Majestade? Bem, na verdade é um melhor, eu acho. Agora que Gulo está morto, o último as que Sua Majestade preparou antes de sair pode permanecer anônimo. A batalha está ganha agora.
Os 20 guardas que os rodeavam haviam lutado até a exaustão, e parecia não haver mais variáveis que pudessem mudar os resultados. Gordon Brook ergueu a espada e sinalizou o código. Vosh vosh. Vindo dos arbustos a 30 metros de distância, flechas encantadas coloridas foram atiradas para fora. Tão rápido que elas cortaram o ar, fazendo sons estranhos. Pousando nas centenas de cavaleiros que estavam avançando. Bum bum bum. Explosões distantes sacudiram o chão, os elementos mágicos surgiram sobre a terra. Carne e sangue estavam respingando e membros quebrados e aço voavam por toda parte. Este foi um massacre unilateral. A centena de cavaleiros não tinham onde se esconder e estavam cobertos de flechas mágicas. A dura armadura negra não foi capaz de fornecer qualquer tipo de barreira entre eles e a morte. As chamas ardentes, a geada congelante, a eletricidade crepitante e o veneno onipotente tomaram todas as suas vidas em um instante. Nas colinas distantes, surgiram 2 dúzias de jovens garotas com armaduras estranhas. Elas estavam segurando arcos, e seus corpos estavam cobertos de elementos mágicos de 1 e 2 estrelas. Havia fogo, eletricidade, gelo e veneno. Seus olhos expressavam apenas indiferença. Dentro de um tremular nas cordas do arco e menos de 10 inalações e exalações, centenas de cavaleiros treinados foram mortos. Arqueiros mágicos eram de fato o inimigo das cavalarias. Essas jovens e adoráveis arqueiras mágicas não só eram capazes de magia inacreditavelmente poderosa, como também eram inacreditavelmente precisas. Cada flecha foi disparada com uma precisão incrível e disparada pelo ar para atingir os alvos pretendidos. Embora os cavaleiros negros estivessem enredados com os guardas da Chambord, os guardas não foram prejudicados em nenhum fio de cabelo. Arqueiros mágicos rank divino. Em um instante, todo o intrometido exército do Cavaleiro Negro foi erradicado. Como isso aconteceu? Porque Chambord abriga tantas elites. 3 reis de coroa dourada foram devastados e começaram a gritar. Eles tentaram escapar com a ajuda de guardas dedicados, mas a chuva de flechas matou simultaneamente todos os guardas. Os soldados de Chambord espancaram os 3 e os amarrou com cordas, como animais. O campo de batalha caótico e violento finalmente começou a diminuir. Um flash de prata entrou correndo, com uma energia poderosa irradiando de Frank Lampard que acabou de terminar com sua vítima. Logo, 2 uivos de bestas rugido das chamas nível 4, vieram como um fogo imparável. Na parte de trás das bestas, estavam os irmãos Drogba e Pierce. Enquanto isso, as brigas entre o resto dos guardas também haviam parado. Eles estavam cobertos de sangue e segurando seus machados. Todo mundo estava olhando na mesma direção. Em todo o campo de batalha, havia apenas uma luta ainda em andamento, a luta entre o líder dos Cavaleiros de Cicatriz na Cara e a Valquíria Helena. As espadas estavam se atacando vigorosamente e não havia como saber quem tinha a vantagem. 4 poderes mágicos independentes estavam trocando em torno do corpo de Helena. A imagem era indescritível. Ninguém tão jovem como ela poderia incorporar todos os 4 elementos e trocá-los à vontade. No entanto, ter uma vantagem não significava que ela estava ganhando. Embora o rival não fosse capaz de se aproximar dela devido ao intenso ataque mágico, o líder dos Cavaleiros de Cicatriz na Cara também não corria perigo. O homem era o mais forte dos 4 elites de 4 estrelas. Suas capacidades estavam excedendo o pico de 4 estrelas, alcançando 5 estrelas. Se a Valquíria Helena não tivesse sido capaz de combinar os poderes das outras 6 mercenárias profissionais, e incorporando gelo, eletricidade, fogo e veneno, os 4 elementos da magia, além de cumprir todas as missões com Fen e Lut Golem e alcançando o nível 35, ela não teria sido capaz de ser igualar esse guerreiro de cicatriz na cara. Os 2 estavam praticamente iguais, mas Helena era um pouco mais experiente, permitindo que ela suprimisse um pouco seu oponente. Mas terminar a luta rápido era muito difícil. Bang 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 bang. O líder da cavalaria de cicatriz na cara estourou a energia da espada prateada, dispersando as flechas flamejantes recebidas. Imediatamente, ele recuou e fez uma pausa.
Ele segurou a espada e sorriu arrogantemente, enquanto olhava para os oficiais de execução da lei de Chambord. Ele lentamente começou a dizer: vocês homens ousados e ignorantes. Como se atreve a atacar os cavaleiros imperiais? Vocês estão todos tão desesperados para serem exterminados pelos cavaleiros executivos. Cavaleiros executivos? Brook ficou um pouco chocado. Você é um dos cavaleiros executivos? O cicatriz na cara jogou um cinto preto no chão. Abra seus olhos e veja quem você está atacando. Como ousa assassinar Ditk, Allen e Golo, os 3 cavaleiros sagrados e sequestrar os 3 reis de Blackstone, Slash e Shishui? Cometer um erro como este, até mesmo o rei de Chambord não pode escapar da punição dos cavaleiros executivos. Ele era realmente um membro dos cavaleiros executivos. Brook e a multidão examinaram o cinturão negro no chão. Foi gravado com um urso de 2 cabeças e um cavaleiro de armadura de metal montado em um cavalo. Qualquer um que fosse alguém saberia muito claramente que era o sigilo dos cavaleiros executivos. O crime de atacar um cavaleiro executivo não deveria ser ignorado. Mesmo para um rei. Nesse pensamento, os rostos dos poucos que entendiam a gravidade da questão ficaram pálidos. Se você realmente é um cavaleiro executivo, por que você nos invadiria em Chambord? Você recebeu uma ordem direta do Imperador Yazin. Uma dúvida passou pela cabeça de Brook e ele começou a interrogar. Quem diabos é você? O cicatriz na cara sorriu, gritando com raiva. Quem diabos é você para exigir respostas minhas? Dou-lhe 10 segundos para libertar os reis, amarrar-se em corda e entregar os assassinos que mataram os cavaleiros acorrentados e vir comigo para ser julgado. Caso contrário, em 10 dias, prometo que os cavaleiros executivos irão transformar sua cidade de Chambord em cinzas. Até o rei de Chambord será enviado para o Pilar de Fogo. O líder da cavalaria de cicatriz na cara sorriu novamente. Ele estava obviamente blefando em uma situação tão perigosa. O que mais ele poderia fazer além de tentar assustar os guerreiros de Chambord? Além disso, ele era o estimado cavaleiro executivo, com um futuro brilhante, seguindo o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton. Matar alguns civis de uma colônia era como matar algumas galinhas. O que eles poderiam fazer? Eles se atreveriam a matar um honrado cavaleiro executivo do Palácio Imperial dos Cavaleiros? Mesmo quando completamente cercado, ele não tinha medo algum.